Tá aí, mais uma vez, boa noite. Explicando aqui que, infelizmente, estão tentando derrubar a live da Família 40. E se cair novamente, nós vamos passar para o YouTube, certo? Mas a gente vai tentando aqui. E de qualquer forma, nós vamos fazer, porque o povo tá louco aqui, ligando para todos nós, para fazer essa live. Se a gente não fizer essa live, vamos fazer aí na rua. Querem ver eles na rua. O Marco, o Nairton, a Seição e o Glairton. Nairton, né? Então tá aí. A gente vai continuar aqui falando com o prefeito Glairton sobre a situação que ele recebeu a prefeitura e também como é que ele conseguiu fazer essa proeza. Uma vez eu estava conversando com o Glairton, acho que ele lembra disso, que ele disse: Ronaldo, nem eu acreditava que eu ia fazer o que eu fiz, né? Nem eu acreditava que eu ia fazer o que eu fiz. E a gente quer perguntar mais uma vez como é que ele conseguiu isso, já que ele falou aqui, mas se ele quiser voltar a explicar a situação desde 2012 até agora e explicar como é que ele conseguiu também fazer essa grande gestão numa prefeitura que todos nós sabíamos que era quebrada, né? Pelo menos a história todinha vem dizendo que era quebrada, e como é que o Glairton mostrou essa situação que podia ser diferente e fez diferente. Ok, Ronaldo. São dois momentos. 2012 a questão política e 2016 a questão administrativa. Em 2012, né, eu quero iniciar falando que eu vim ser candidato, não foi a convite, não foi um privilégio para mim, né, não foi que ninguém me trouxe, né, pelo contrário, eu vim para ajudar, eu vim no sentido de contribuir com o grupo. Eu vim porque tanto o Bena como a Luzia, eles me pediram para mim ser candidato. Pelo amor de Deus, eu preciso que você seja candidato, porque nós não temos candidatos. Foi nesse sentido, não foi no sentido de se trazer uma pessoa para prestigiar, para lançar a candidatura, né? Não, foi no sentido de vir para salvar o grupo. Porque o grupo estava num momento delicado, esfacelado, o grupo não tinha candidato, e se o candidato insistisse em ser, no caso o Bena, iria levar a maior peia política de Jaguaretama, e ele não quis enfrentar, aí ficou nessa situação, me pedindo e me arrodeando para que eu seja candidato. Então, quando tem algumas pessoas aí que falam que eles me trouxeram, que me botaram na política, eu preciso dizer isso, que ele não foi bem assim. Eu vim ser candidato porque eu sabia que o grupo não tinha candidato, que era uma situação para salvar o grupo, e eu vim sabendo que perdia, eu vim sabendo que ia gastar meu dinheiro, e isso o senhor Bena nunca me disse nem um obrigado, né? Porque eu tirei o problema dos ombros dele e coloquei nas minhas costas, né? Mas em seguida eu passei os 4 anos trabalhando aqui, visitando, e na eleição seguinte eu já consegui a minha eleição de forma bem convincente, né? E aí eu já dedico reconheço essa eleição ao meu grupo político como um todo, né? Todos que participaram do grupo, os vereadores, né? Que a gente cativou e permaneceu com a gente, e principalmente o povo, né? Ao povo de Jaguaretama que acreditou na gente, né? Então, a minha história política começa dessa forma, não é diferente, eu não tive nenhum padrinho político, né? E enquanto a gestão, Ronaldo, foi outro pepino, né? Eu acho que a receita foi muita austeridade, muita transparência, muito profissionalismo da nossa equipe, né? Que foi uma equipe que a gente preparou para fazer gestão, né? E sempre colocando a questão do povo, dos benefícios para o povo na frente de qualquer outros interesses, né? Então, foi dessa forma que a gente conseguiu, com as parcerias que nós tínhamos, né? Tiramos o município da inadimplência, foi importante, foi a maior obra administrativa, foi essa, tirar o município da inadimplência, né? E com isso a gente conseguiu recursos e conseguimos resolver essas questões que hoje, conforme Jaguaretama se apresenta hoje. Muito bem, tá aí. A gente
que tem acompanhado toda essa história da política de Jaguaretama, da história, viu, Calixto? Da história política de Jaguaretama, a gente presenciou tudo isso aí. E a gente também, Cleito, vê como é que você falando sobre austeridade, né, você também realmente equilibrou as finanças da prefeitura, mas toda a vida nós sabemos que a prefeitura é uma prefeitura falida. Você conseguiu aumentar a arrecadação ou você cortou despesas? Como foi esse segredo que você conseguiu fazer tudo isso aí? A Conceição, como secretária de Finanças, sabe muito bem, né, que nós trabalhamos aqui trabalhando nas duas pontas, né? Primeiro, reduzindo as despesas, colocando, eu sempre falava no meu discurso, né, que a gente tinha que colocar o dedo no suspiro das despesas, e a gente fez isso, né, fazendo licitações transparentes, trabalhando muito, porque a entrada das despesas é através das licitações. Então você tem que ter deixar esse setor muito autônomo, muito fazendo o trabalho como é para ser. E isso barateou os contratos, diminuiu as despesas. Por outro lado, nós trabalhamos muito a questão do aumento de receitas, né? Nós fomos atrás das receitas de emendas, tiramos o município da inadimplência, com isso fomos atrás de receita de emendas, preparamos as secretarias, fazendo aquele dever de casa que tem que fazer para poder receber esses recursos. Então, com isso, diminuindo as despesas e aumentando as receitas, nós equilibramos o caixa do município. Muito bem, a gente sabe que realmente vocês foram muito eficientes também nisso aí. Cleide, daqui a pouco nós vamos voltar a falar com você, mas só lembrando que daqui a pouco também vamos interagir com você, nosso internauta aí que está assistindo através do Instagram do Dr. Marcos Cunha. E se continuar, estão tentando sempre derrubar a live, né? Mas a gente está tentando, já mudamos de configuração e está dando certo. Mas se tentar, a gente vai passar para o YouTube. Mas até agora vamos ficar no Instagram, né? E a gente vai levar essa live até o fim, mesmo com a tentativa de sabotagem, né? Nós vamos falar agora com o Dr. Marcos, mas lembrando que daqui a pouco nós vamos entrar num assunto que foi uma bomba, né, que só o pessoal comenta aqui na cidade de Jaguaretama, que estourou uma bomba sobre o quê? Sobre a cassação, né, da candidatura da Luzia Cunha Saldanha, né? Do Francis Jaime, já todo mundo sabe que Francis Jaime está num recurso que só ele disse que está nesse recurso, né, que é um direito, todo mundo sabe que tem o direito, mas daqui a pouco vamos falar sobre o indeferimento das duas candidaturas, tanto da Luzia Cunha Saldanha como do Francis Jaime Pinheiro Costa. Aguarda aí, daqui a pouco o Glairto e o Marcos vão falar sobre esse assunto. Nós vamos falar agora com o nosso candidato a prefeito, Marcos Cunha. Marcos, eu quero entrar num assunto meio polêmico, talvez para você, né? Espinhoso, mas é uma coisa que precisa ser dita aqui, né? Você, Marcos, é neto do Pedro Cunha. Todo mundo sabe quem é o Pedro Cunha. Eu não conheci o pai do Pedro Cunha, que foi vereador, né? Eu não sabia dessa. Mas eu sei que o Pedro Cunha foi vereador da cidade, nasceu e se criou aqui em Jaguaretama, na Cachoeira do Balduíno, foi candidato a prefeito em 1972, né? Juntamente o pai do Nairto iniciou também como vereador. E tem seu pai, filho daqui, da Cachoeira do Balduíno, tem seu tio, Glairto Cunha, que já está com 8 anos, que é prefeito da cidade de Jaguaretama, né? Já recebeu até o título como um dos melhores prefeitos da história do estado de Jaguaretama também, né? Da história da nossa cidade. E como é que você vê, Marco, como querem apontar como você fosse uma pessoa que nunca teve ligação com Jaguaretama, como se tivesse trazido um cara lá de outro estado, como se não tivesse vínculo nenhum aí. Como é que você vê? Não é um contraditório, não? Boa noite, né? Mais uma vez, boa noite. É muito contraditório, principalmente, né? Sendo que são meus parentes que estão falando isso, meus primos, né? Chamando de forasteiro. Mas eu já até, quando foi decidido que ia entrar com o meu nome, né? Ao cargo de prefeito, a concorrer, eu já imaginava que essa história via à tona de novo. Eu escutei isso no tempo do Glairton também.
Então, assim, é um discurso extremamente batido que a oposição usa, mas para mim nunca me afetou, nunca foi um assunto espinhoso, como você mencionou, porque é infundado e eu nunca dei atenção para essa questão deles. Então, realmente, assim, a gente vê que até a população também não enxerga desse jeito, abraçaram e virou até uma questão de piada, né? A questão do importado. Hoje todo mundo brinca, todo mundo aproveita da situação para tirar o melhor que tem, e eu acho que é assim que a gente tem que lidar com essas críticas, principalmente essas críticas infundadas e que não vão levar a lugar nenhum, né? O importante mesmo é querer o melhor para a nossa cidade, é trabalhar e construir um futuro melhor para Jaguaretama. Não adianta dizer que é filho daqui, que nasceu aqui e não ter trazido nada para cá, não ter melhorado o nosso município, né? Então eu penso assim e levo assim essa questão do forasteiro. Acha normal, né? Isso não, pode falar, Glenn. Só pegando um gancho aqui do que o Marcos está dizendo, eu acho que a oposição, viu, Conceição e Nair, ficou sem discurso. Sem discurso, né? Não tinha discurso para bater na gestão, então eles só encontraram esse viés aí de o Marcos não ter nascido em Jaguaretama, né? Aí ficou batendo, como o Marcos disse, é um assunto batido, né? Que eles acham que deu certo comigo, né, na época de 2012 que eu perdi, mas eu perdi não foi por isso, né? Se bem que eu cheguei aqui faltando 22 dias para a campanha, totalmente diferente do Marcos, e o Marcos veio com bem antecedência, o Marcos trabalhando como médico aqui no município, já conhece muita gente, não tenho dúvida que o Marcos daqui a 6 meses conhece, não tem mais nenhum político que conheça mais gente do que ele aqui em Jaguaretama, porque ele tem essa facilidade, né? Que eu não tenho, por exemplo, que ele tem isso aí, né? Hoje já conhece bem mais gente do que muitos desses políticos velhos que estão aí, não tenho dúvida, né? Porque isso aí é uma característica dele. Não só pessoas, mas como a cidade toda, o município, né? Já rodou esse comunidades, exatamente. Já rodou os municípios, então não tem mais, não existe mais isso que o Marco tá superado isso aí, né? E eles continuam batendo, melhor para nós, né? Eles continuam batendo só nisso aí. Isso é importante, essa questão da gente estar andando, eu falo isso em todos os comícios, em todas as reuniões que a gente está participando, que a gente está fazendo esse trabalho, está indo em todas as comunidades para entender qual é a realidade atual daquela comunidade, como que a gestão pode trabalhar, como que a gestão pode ajudar, pode contribuir para melhorar a vida da população daquela comunidade. E nós estamos fazendo essas visitas em todas as comunidades que a gente conseguir daqui até o final da campanha. A gente vai fazer esse trabalho e a partir de amanhã a gente vai continuar, nada mudou, independente desses fatores que ocorreram hoje, né? Na verdade, pode falar, Ney, pois não. Vamos ouvir o nosso vice. Tá caladinho ali, ele é caladinho, mas... Eu, aqui na história de Jaguaretama, nunca vi um trabalho que o Dr. Marcos está fazendo, casa a casa. Né? Eu nunca vi. O que ele está fazendo aqui, casa a casa, no novo, município todinho. 26 anos, né? Nós já tem gás, né? Mas o que ele está fazendo, eu nunca vi esse trabalho, não. Eu já tenho um tempinho que voto aqui em Jaguaretama. O Marcos tem tudo para ser um fenômeno, né? Eu já tinha até comentado isso com o Gleis, porque o cara chegou, tá quase um ano, mas é médico, né? E fazer o que o Marcos fez. Toda a população já conhece o Marcos. E não é só conhece, gosta dele, né? Gosta dele, né? O que é o cara que tem um carisma muito grande e realmente ele surpreendeu todos nós e eu acho que também está surpreendendo muitos adversários, né? Para quem achava que Marco ia ser, né, uma pessoa desconhecida e tal, que não ia se dar, né? Dizer que não ia pegar, tinha o famoso não pegar, né, Gleir? Né? Ele não vai pegar. Pegou mais, talvez até mais que o Clair, como quando foi a primeira vez. Pode falar, vocês são. Porque justamente pelo carisma e pela simplicidade tá ligado, dele. Carlista? E aí eu acho que surpreendeu os adversários, né? A gente não, porque a gente já conhecia o Marcos, já sabe, né, toda a história. Quando a gente foi lá falar com ele e convidar para trabalhar e tudo, e depois surgiu essa hipótese do Marcos ser político, né? E o pessoal perguntava, dá certo? Eu disse, eu não tenho dúvida que dá certo, porque o Marcos tem 2 características muito importantes para o político. É ser simples e ter carisma, né? Humilde. O Marcos, e ser humilde. O Marcos tem essas características que são de suma importância. E principalmente, eu acho que o político também tem que saber ouvir as pessoas.
É de suma importância que o político escute as pessoas. E é isso que o Marcos está fazendo, né? Andando, escutando as pessoas e escutando a carência do município. Não é só conhecer o município. Tem que saber as carências e querer fazer. Eu posso muito bem saber as carências do município e não fazer e não resolver. É preciso ter atitude, é preciso ter gerenciamento para poder fazer e resolver as questões do município. É verdade. Gerar frutos, né, São? Exatamente. Realmente. Olha. Ele gosta. Realmente, eu vou falar aqui em gerar frutos, Gleison. Mas... porque a questão de, porque fulano é muito conhecida, conhece o município todo, isso não resolve a situação do nosso município. Já foi comprovado que não resolve, né? Então, essa questão aí não resolve. Mototáxi conhece todo mundo também, né? Também. E conhece o município todinho. Na verdade, Glairton, essa história de raiz, que pode ser importante, mas não é uma condição que vai se dar bem. Vai se dar bem. O Jaguaretama já provou isso. Eu vou citar aqui bem rapidinho aqui. Eu acompanhei também os melhores prefeitos, Gleison, pela história que eu conheço. Eu sou um historiador, assim, um historiador amador, né? Mas eu conheço bem a história de Jaguaretama. Os melhores prefeitos da nossa cidade, Marcos, foram as pessoas que vieram de fora, moraram aqui e fizeram Jaguaretama. Eu vou citar aqui. Chico Borges, quem não conhece, é o pai, o avô do Jário Júnior, né? Quem não conhece Chico Borges. Foi grande político e grande prefeito. Duas vezes, né? Duas vezes prefeito de Jaguaretama. Depois veio o Juarez Queiroz Olímpio, já veio velho pra cá, entendeu? Foi um grande prefeito. Depois veio o Aciro de Alencar, viu? Que veio trabalhar aqui, colocou ele como prefeito. Ele não ganhou como vereador e no outro ano botaram ele como prefeito. Ele foi prefeito e foi um grande gestor. E um grande gestor, né? Seu Drena também, né? Hein? Seu Drena não, também. Seu Drena é porque ele já nasceu no Logrador, é filho daqui. Ele já nasceu no Logrador? É filho de Jaguaretama. Falavam que ele é de Manabuiú, mas ele nasceu em Jaguaretama. E o Glairton, que a gente conhecia, mas o Glairton, eu particularmente conheço o Glairton desde rapazinho, né? Nós que apresentamos Seição para Glairton, né? Ele deve ir a nós, viu? Ele deve ir a Tontonho, né? Que apresentou Seição para ele, né? E deu esse presente a ele aí, viu? Aí, e o Glairton veio, teve também esse preconceito, viu, Marco? Que era forasteiro e tal. E todo mundo sabe que o Glairton fez essa meditação. Então esse negócio de dizer que... Eu acho que o Glairton acabou com isso aí. Pelo menos na parte contemporânea nossa aqui agora. Glairton acabou, porque o povo não quer nem saber de onde é que Glairton nasceu. Pode perguntar. Você vê o trabalho, né? O povo não quer nem saber. Eu nunca vi uma pessoa perguntando onde é que Glairton nasceu, né? Não quer nem saber. Quer saber se faz o... E quer saber de onde o Marco nasceu também não. Quer saber se ele continua a fazer o trabalho que Glairton fez. Então vamos acabar com essa história de... Eu não vou nem citar outra coisa sobre os filhos da terra, que foram prefeitos, para não magoar, né? Mas isso aí não é uma garantia de nada. Entendeu, certo, Marcos? Então, você tem tudo para ser um grande prefeito também, independente da sua naturalidade. Que eu acho que você praticamente, eu considero você daqui porque eu conheço seu avô, conheço seu pai, seu tio, e você vai entrar na história política toda, também, né? Seu avô vereador, seus parentes prefeitos e o seu tio prefeito da cidade de Jaguaretama. Então, tem mais know-how político do que muitas famílias que nasceram e se criaram aqui, entendeu? Passando aqui para o Marcos, viu, Gleison? Depois a gente volta. Lembrando que daqui a pouco nós vamos falar sobre o assunto que está explodindo aí, a cidade de Jaguaretama, que ele vai já responder isso aí, viu? Aguarda aí, Gleison, vai já responder isso aí. Marcos, meu querido, vamos falar um pouco aqui, bem rapidinho, sobre você como médico novo, tem uma vida pela frente aí como médico, e você chegando aí, se tornando prefeito, médico, e Jaguaretama nós estamos com a saúde muito melhor mesmo do que anos atrás. Mas sempre precisa fazer mais, nós sabemos. Você vai pegar uma responsabilidade muito grande, que nós já chegamos de ser a melhor, né? Nós já chegamos a ser o número 1, né? No Brasil, né? No Brasil. Né, Marco? Exatamente. Da atenção primária. Atenção primária. De ser número 1 no Brasil. Aí você como médico, Martin, eu pergunto,
como é que você vê, o que é que você pode melhorar cada vez mais a saúde de Jaguaretama? É assim, o que eu penso e do jeito que é a gestão pública, né? Assim, não só restringindo a Secretaria de Saúde, mas a todas as secretarias, são coisas móveis, não é nada fixo. Então as situações, as demandas, as necessidades da população mudam muito rápido. A gente tem exemplo disso, a pandemia, que surgiu aí em tempo recorde e mudou o planeta inteiro em um tempo absurdo. Então, verdade. É um fator como esse que a gente tem que estar atento. É por isso que a gente tem que ter uma saúde que não só resolva agora, mas que esteja preparada para fazer o futuro. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente atenda 12 pessoas, é bem mais, na verdade, 90 atendimentos por dia. Na fisioterapia, nós temos, está ótimo realmente, 90 atendimentos todo dia, são muitas pessoas que são beneficiadas, que têm esse atendimento, mas nós temos que trabalhar para ter essa demanda, porque infelizmente acontece um acidente, a gente precisa de mais, a gente já tem uma demanda crescente de uma população idosa que precisa desse benefício, então a gente tem que ir sempre trabalhando, a gente tem que ter uma gestão competente que saiba trabalhar para manter o que nós conseguimos, manter a Jaguaretama que o Glairton Cunha está deixando hoje e trabalhar para fazer mais, para trazer mais coisas, para estar preparada para as demandas do futuro, que o nosso município tende a crescer muito, está com essa tendência de crescimento, vista com bons olhos, né? Pelo governo estadual, governo federal, tem uma credibilidade muito grande, então tem tudo para crescer nesses próximos anos. A gente mantendo essas parcerias que nós já temos, que o Glairton já tem, que já demonstraram esse apoio para mim e a candidatura do Nairton, a gente tendo esse trabalho, essa equipe unida, nosso município tende a crescer muito mais. E aí a gente entra agora na pergunta propriamente da questão da saúde. Nós temos demandas que ainda faltam atender. Então, a exemplo aqui, o nosso prefeito Glairton Cunha está entregando, vai entregar até o final de semana 19 postos de saúde para a zona rural. Isso é um dado, né, assustador. Você pretende ampliar isso aí? Muito, exatamente. Nós temos locais que ainda precisam desse posto de saúde, como a gente tem a comunidade do Trapiá, onde eu tive o prazer de atender, trabalhei lá no Trapiá, e tem a estrutura, tem a casa lá que a gente atua, mas é necessária essa estrutura para que a gente consiga levar outras atitudes da gestão, né? Outros fatores da gestão, como saúde mais perto de você, que leva um especialista para lá, para a zona rural. Então a gente precisa ter essa estrutura no Trapiá para conseguir, daqui a pouco, levar um endocrinologista, levar um cardiologista, para melhorar fisioterapia, para melhorar o conforto dos pacientes, o conforto da equipe. Então nós temos que ter esse pensamento futuro com nossa população. Outra necessidade que a gente tem de uma UTI móvel, a gente tem as ambulâncias, a gente tem todo o material, mas é uma necessidade que a gente precisa no nosso município para trabalhar em conjunto com os deputados parceiros que nós já temos extremamente importantes para ir atrás disso. O centro de especialidades também, outra demanda muito grande, onde a gente pode, onde a gente vai, na verdade, descentralizar os atendimentos para melhorar o atendimento de cada pessoa. Então a gente hoje vive esse aumento da procura dos postos de saúde, as pessoas estão indo mais buscar saúde porque encontram essa facilidade. Você chega, você é bem atendido, você é atendido, marca a consulta, é atendido ligeiro, faz o exame, no outro dia já pega o resultado. Então isso facilita, faz essa busca da saúde, o que é muito bom para a população. Realmente tem que se cuidar, tem que buscar saúde, porque sem saúde a gente não tem nada, né? Mas isso acaba que prejudica na parte do atendimento devido à alta demanda. Então a gente tendo esse centro de especialidades para fornecer um local adequado para fazer os exames como eletro, os exames de sangue, para deixar o atendimento dos médicos, o ultrassonografista que vem fazer os exames de ultrassom no município. Isso tudo é uma demanda que na nossa cidade está surgindo agora. Antes não tinha, porque antes não via nem especialista,
para o município, agora nós já tendo essa demanda. Então nós sempre precisamos ter uma gestão que saiba trabalhar para atender essas futuras demandas do município. Cirúrgico funcionava, né? Exatamente. E hoje, já que a gente entrou na saúde, vou dar uma pincelada. Pode aproveitar, hoje, eu vou fazer outra pergunta, vou falar já isso aí. Hoje o município, o nosso município reativou o centro cirúrgico, que está funcionando em perfeito estado, fazendo cirurgias que nunca foram feitas no município, e está até agora, nessa notícia até quentinha, pedir permissão aqui da nossa secretária, a Helene Dantas, para falar que o município de Jaguaretama pegou cirurgias de outros municípios para fazer, porque nós temos estrutura, nós temos uma capacidade. Então participou desse processo, o Estado viu que nós tínhamos essa capacidade, e hoje, para você ter noção, nós estamos com 50 cirurgias de Russas. Olha o tamanho de Russas para o tamanho de Jaguaretama, pois as pessoas vão sair de Russas para ser operadas aqui no Jaguaretama, no hospital de Jaguaretama. Fora outras cidades, inverteu o município pactuou com os Russas e com outros municípios do Vale do Jaguaribe. Eu tenho aqui, né? Só. Eu não sei de qual foram os outros municípios, não sei se o Marcos sabe aí, mas são vários municípios, mais de um, que o Jaguaretama pactuou, e a gente vai receber esses recursos do Ministério da Saúde para dar esse suporte a Russas e a esses outros municípios. Uma primeira vez... Palhano, Banabuiú, Jaguaruana e Potiretama estão no programa cirúrgicos. De Jaguaretama. Um mini regional, né, Glenn? Um mini regional. E isso é fantástico para o município, porque além de receber uma verba extra grande que vai vir para a saúde, a gente vai poder investir cada vez mais, vai poder trazer cada vez mais benefícios para a nossa população no quesito da saúde, nos enquadra, né, nos encaixa, nos qualifica, na verdade, para trazer outras coisas, como, por exemplo, uma máquina de tomografia, que hoje a gente é uma necessidade muito grande. Verdade. Eu, como médico, a gente precisa, na verdade, muito desse exame. E a gente, se qualificando para fazer cirurgias, a gente se qualifica para ter essa máquina, para poder atender outros municípios, porque tudo é regra, não é só dizer, vamos trazer aqui e botar a máquina aqui, não. Então, a gente vai trabalhar para fazer outra pactuação, porque tem um número X de pacientes até para justificar uma valor tomografia, né? Extremamente tem que pegar mais pessoas de fora para poder justificar. De uma máquina, né? Tem um número X de pacientes que tem que ser feitos por dia. Então, o município hoje não cabe, porque a população é menor, então a gente vai ter que fazer similar ao da cirurgia, essa pactuação com as cidades vizinhas, para que elas venham fazer o exame também. Só que tudo isso gera cada vez mais recursos, cada vez mais investimento na saúde, e isso cada vez mais voltando para a população como benefício numa das áreas mais importantes, né? Marcos, você falou uma coisa muito importante e a gente está feliz. Eu particularmente não sabia disso. Né, que Jaguaretama é referência. É a primeira vez que isso está acontecendo no município. É a primeira vez na história de Jaguaretama. Jaguaretama nunca recebeu, não atendia nem o povo daqui, Gleice. Né? A gente tinha transferido para outras cidades. A gente era atendido até em Jaguaribara, Jaguaribe, Soló, mas receber povo de fora... Para fazer cirurgia. Para fazer cirurgia, ser referência. Nunca tinha visto isso, nem sabia disso. Acho que o povo da live aí também estão sabendo disso agora. Né? Então aí nós orgulho da nossa Jaguaretama de hoje, né? Como é? Orgulho da nossa Jaguaretama de hoje. Orgulho da nossa Jaguaretama de hoje. É isso que o povo sempre diz, né? E é por isso que o povo tá firme e forte, né? Com o Glairton e com o Marcos. Porque tem orgulho hoje de ver isso. Eu particularmente estou orgulhoso, viu? De ver isso aí, de estar vendo essa situação, de ver o Hospital Jaguaretama, que eu vi já, né? Triste, com histórias tristes ali dentro. Né, que a gente participou, de ver Jaguaretama recebendo, ser uma referência no Vale do Jaguaribe. Outra cidade, acho que os prefeitos estão morrendo de vergonha. Né? Rapaz, Jaguaretama, quem era Jaguaretama para estar recebendo nós? Né? Não, Glei? Né? Quem é Jaguaretama para estar recebendo até Russas, né? Exatamente. Povo de Russas. Então, mas isso é a parceria, né? Isso é importante para todas as cidades, independente de tudo, né? A gente tem que ter se qualificando para nós crescermos cada vez mais. Cada vez mais. Marca, aproveitando, quer falar, São? A gente manda alguns pacientes para lá, para Russas, né? Russas manda para cá. Mas só estão mandando para cá cada estrutura, né? Com certeza. Isso aí é importante porque a gente cresce a região do Vale do Jaguaribe como um todo, né? Jaguaretama deixa de ser, e isso é muito importante, porque
todos os recursos, tudo só vinha para cidades maiores, né? Jaguaretama ficava esquecida. Isso é um movimento que está crescendo. A gente viu isso muito com o Sebrae, o programa LIDA, que a região do Vale precisa crescer como um todo, né? A região do Cariri, ela cresce como um todo, por isso a diferença. E a região do Vale do Jaguaribe, ela precisa sim também crescer como um todo. E isso é importante que Jaguaretama, ela dá uma visibilidade muito importante, principalmente por ser da saúde, o quadro da saúde, né? Dá uma visibilidade muito grande para Jaguaretama essa questão de hoje estar trazendo pacientes, né, sediando cirurgia de outro município dentro da nossa cidade. Isso é muito importante, né? Deixou de ser uma pedra no sapato do Vale do Jaguaribe para estar puxando a carroça, para estar contribuindo, né? Exatamente. Então tá aí, realmente uma notícia maravilhosa de nós sermos referência aqui no Vale do Jaguaribe. Marco, aproveitando aqui a saúde, vamos aproveitar o barco que você está, né, o embalo aí falando sobre saúde. Existe uma demanda, e tem até perguntas sobre isso aí, Marcos, sobre TEA, né? E sobre autismo, né? E TDAH. E a gente sabe que existe uma demanda muito grande em Jaguaretama. E as pessoas, as mães, nós fomos ouvir as mães, você estava presente, e nós fomos ouvir, uma das maiores reclamações delas é sobre o acompanhamento, né? E uma falta de estrutura física, né? Para melhor acompanhar as crianças, os filhos delas aqui em Jaguaretama, né? Aqui em Jaguaretama. E você tem uma notícia boa para isso, daqui a pouco você vai falar. Eu queria que você falasse qual é a sua proposta para atender essas crianças, né? Para melhorar essa situação das crianças, o melhor atendimento aqui em Jaguaretama. Pois é, Ronaldo. Essa questão exemplifica muito bem o que eu tinha mencionado agora há pouco, né? Da necessidade de ter essa gestão que saiba trabalhar. Essa é uma demanda nova que surgiu recentemente e que está aumentando muito. Que está aumentando muito, não só no nosso município, mas em todo o planeta. E a gente tem que estar atentos para essa demanda crescente devido ao fato de ser um tratamento, um acompanhamento muito longo e que necessita de muitos profissionais especialistas. Então, desde o neuropediatra, um terapeuta ocupacional, psicólogos, assistente social, é toda uma estrutura que tem que ser envolvida, não só na criança, não só no paciente, quanto na família, que também passa por transformações. Então, essa é uma realidade nova que a saúde de Jaguaretama, a saúde mundial, né, está passando por essa transformação para a gente ter essa estrutura para isso. E a gente tem essa parceria com o deputado Danilo Forte, a gente estava até conversando com ele recentemente sobre isso, e estamos também credenciados para receber um núcleo TEA, que foi um projeto dele, agora é uma realidade do Ministério da Saúde, que além de ter, o que é o núcleo TEA, né? Além de ter a estrutura física para comportar os pacientes, para comportar os atendimentos, tem a estrutura de profissionais. Então vem a verba exatamente para isso, para você pagar o neuropediatra, para você pagar o terapeuta ocupacional, para você pagar o nutricionista, a enfermeira, a assistente social, tudo isso voltado para esse atendimento mais adequado, mais ideal para as crianças, né, com transtornos, incluindo esses dois que você falou e o que mais desponta, né, que é o transtorno do espectro autista. Então, assim, hoje esse tratamento é muito caro. Muitas mães, infelizmente, não levam seu filho para acompanhamento devido ao valor desse acompanhamento, né, e ser um acompanhamento de longos anos. Não é uma coisa que você vai 1 ou 2 vezes que vai resolver, mas a gente vai ter essa estrutura aqui no município, a gente vai conseguir atender da melhor forma possível essa demanda crescente no nosso município. A gente até, Ronaldo, eu já cheguei a fazer reuniões com grupos de mães, acho que foi 2 reuniões até, e eles colocaram, né, a dificuldade realmente é muito grande, a maioria faz tratamento em Jaguaribe, cidade vizinha, né? A gente já tem uma estrutura, não é realmente uma estrutura adequada de profissionais, porque, como o Marcos falou, são vários profissionais, né? E a gente, infelizmente, ainda não tem um quadro completo, né? Mas nós já avançamos muito
à vista o que éramos, né? Então, assim, até umas mães deram depoimento, assim, enquanto a gente, as mães que podem pagar, eu prefiro até que deixem as vagas aqui do município para realmente quem não pode pagar, né? Porque são muitas sessões, né? Tem mães que vai realmente de segunda a sexta para Jaguaribe com os filhos, fazer sessões, né? Particular? Particular. E, sai caro, na né? verdade, eles já fazem um plano de saúde, né? Assim que é realmente diagnosticado, né? Que como o Marcos falou, a questão até familiar, que até os próprios pais precisam, o primeiro choque é o choque familiar, né? Depois que recebe o diagnóstico, né? E aí, depois que recebe o diagnóstico, eles já começam a fazer o plano de saúde, é só que tem a carência, né? E depois que sai da carência, é que realmente começa pelo plano. Mas é muito difícil, essa questão para elas é muito difícil, porque além da questão de ser caro, é a disponibilidade para elas, a questão de carro e tudo. Então, o município realmente está tentando, eu até falei com elas para tentar ver com a clínica um dia só para Jaguaretama, para que a gente conseguisse um carro para levá-las, né? Porque realmente é muito difícil. Porque tem várias crianças que toda semana tem uma criança e fica muito difícil do município resolvendo esse problema. E até ficaram de ver com a clínica e me dar uma posição. E eu estou até esperando eles entrarem em contato comigo. Mas é um problema que realmente o município precisa chegar junto, precisa ajudar essas famílias, porque é uma coisa complicada e realmente precisa de apoio, realmente essas famílias precisam. Porque como bem o Marcos falou, não é uma coisa que se resolve da noite para o dia, é um tratamento, acho que, se eu não me engano, acho que é pelo o resto menos da, até os 7 anos, eu acho que não é um tratamento, o neuropediatra eu acho que é quase o resto liberar, da né? vida. Então é uma coisa complicada, Pelo viu? menos. É complicado. Nós temos a felicidade, né, Marcos? Nós temos aí que não vai dar para colocar aqui, vai ser o Danilo Forte fazendo essa promessa para Jaguaretama, né? É uma briga de várias cidades do estado do Ceará brigando por esse recurso, e ele disse que Jaguaretama vai ser uma que vai ser privilegiada, né? E ter esse centro aqui em Jaguaretama, com todos os especialistas que a gente falou. Então, realmente, é muita alegria, né, de felicidade a gente ver. Eu queria conversar um pouco com a sessão, né? O Marcos ainda e a gente pode tem continuar, só Marcos, essa questão desse atenção, só para complementar aqui rapidinho. Se vocês quiserem interagir, pode falar, viu? Pode... Cara, à vontade. Fica à vontade. Dessa demanda, como eu falei, é recente, mas assim, o município de Jaguaretama oferta esse acompanhamento na medida do possível, até porque, por exemplo, terapeuta ocupacional era uma especialidade que foi até fechada, porque não tinha interesse. Hoje tem muito interesse, mas as pessoas estão reabrindo as faculdades, não tem profissional, então assim, não tem o que fazer. Tem que esperar os terapeutas formar para depois, obviamente, né, oferecer emprego, trazer para os municípios, para o Brasil inteiro. Mas esse acompanhamento que a gente tem aqui hoje é muito elogiado. Quando eu atendia no posto de saúde, elas realmente falavam que tinha uma estrutura muito grande, porque quando iam para outras localidades, né, conversava com outras mães e viam que realmente a estrutura em relação a esse quesito é precária em todos os cantos. E nós temos esse dever, né, de conseguir um carro para fazer esse transporte. Enquanto a gente não consegue dar essa estrutura aqui, enquanto o município não consegue dar o suporte adequado para as nossas crianças no nosso município, que a gente vai trabalhar para dar esse suporte, a gente tem que procurar a situação fora, procurar sanar essa necessidade fora do município. Então a gente tem essa ideia de buscar esse carro para fazer o transporte, um carro exclusivo para isso, para ir daqui até as sessões com os filhos com transtorno do espectro autista, TDAH e outros demais transtornos. Você falou aí, Marcos, que tem uma promessa do deputado Danilo Forte. Glairton Cunha esteve presente com o Danilo Forte, e nós vamos ouvir agora o Danilo Forte aí falando sobre esse assunto que você tocou aí, sobre esse centro para Jaguaretama. Ricardo, pode soltar aí. Pronto, pode ir. Danilo, tem uma causa lá em Jaguaretama que nos preocupa muito. Bota o áudio, Ricardo. E o doutor Marcos Cunha, como às vezes está sem áudio pra gente, também só. é muito sensível a essa causa. Eu queria saber o que a gente poderia fazer para a próxima gestão em relação Diga aí, que está sem áudio.
Muito importante essa iniciativa do Dr. Marcos, porque sem sombra de dúvida hoje a questão do autismo é uma questão de saúde pública e nós pela primeira vez na história do Brasil incluímos no orçamento da União recursos para garantir a construção dos núcleos de atenção às crianças com deficiência, principalmente aquelas que têm transtorno de espectro autista. Esses núcleos é um espaço físico onde nós vamos ter a parte clínica, desde o neuropediatra para fazer o diagnóstico, que é um problema sério hoje, são as crianças que não têm sequer, né, um laudo, um diagnóstico médico com relação ao problema, passando pelo tratamento com psicólogo, pedagogo, terapia ocupacional, nutricionista, educação física, educação com a música, a terapia, a questão da inclusão dessas crianças no mundo que nós vivemos, né? E ao mesmo tempo um alívio muito forte para as famílias, principalmente para as mães, que muitas vezes se escravizam porque não tem segurança com quem deixar seus filhos. E nós vamos ter nesses núcleos, e com certeza já Guaretama já se habilita para isso. A importância de ter um médico à frente do processo é muito bom, porque tem a sensibilidade e tem a preocupação com a saúde das famílias, e nós em Brasília trabalhando exatamente para viabilizar os recursos numa cidade que se renovou, que se reconstruiu graças ao legado de gestão pública que você está deixando para a cidade. Então, o que eu posso dizer é da nossa preocupação conjunta, da nossa parceria na busca de construir um equipamento como esse para atender as famílias que têm essa necessidade, e o meu voto de confiança, que com o Dr. Marcos à frente do processo, sem sombra de dúvida, nós temos todas as condições para viabilizar, né, esse atendimento às crianças com autismo. Ok, muito obrigado, deputado. Tamo junto. Tá aí, concurso, né? Uma felicidade. A gente vê aí o Danilo fazendo mais essa promessa, né? Que próximo ano, se Deus quiser, o doutor Marcos já à frente da prefeitura, de resolver essa situação, né? De essas mães que estão aflitas aí e realizar esse sonho de ter esse centro aqui em Jaguaretama sem precisar ter esses gastos e precisar ir para outras cidades para ter esses especialistas. É realmente mais um sonho que a gente pode ser realizado, é isso, Marcos? Exatamente, por isso que é bom contar com boas parcerias, né, com boas pessoas ao nosso lado. Eu quero falar agora um pouco com a primeira-dama, Seição, eu quero que eu vou fazer duas perguntas, se você falar. Como é que você explica essa situação que você resolveu da parte das finanças de Jaguaretama? Porque eu nasci e me criei sabendo que a prefeitura era quebrada, que não tinha dinheiro para nada, que pedia dinheiro emprestado no comércio para pagar as folhas. Eu sou testemunha disso. E como é que você conseguiu? Você chegou lá, ou você até ouviu uma pessoa lá na praça dizendo, ou era mentira ou essa mulher é mágica, né? Era uma mentira que o povo dizia que não tinha dinheiro, ou essa mulher é mágica, que não pode, já aguentamos de uma hora para outra, ter dinheiro para pagar tudo em dias. Eu acho que Gleide nunca atrasou uma folha, né, Gleide? Não. Desde que entrou. Nós sempre pagamos dentro do mês. Nem atrasamos e nem pagamos no outro mês, dentro do mês. Pronto, eu quero que você explique essa magia aí, né, essa mágica que você fez. E outra pergunta já para você responder. Onde nasceu esses projetos sociais que você criou? Eu sei de onde é que você vai dizer que nasceu, mas fala para nós. Boa noite, Céu. Boa noite de novo a todos. Ronaldo, é o seguinte, não é magia. Desde a equipe de transição, realmente a gente ficou muito preocupado, né, com tudo que a gente viu. Não tinha nenhuma secretaria que tivesse saldo, né? Saldo financeiro positivo. Mas, como bem falou o Glairton, a gente teve a preocupação de organizar, de gerenciar todas as secretarias, todos os contratos, né? Pra você ter uma ideia, só dar um exemplo da minha secretaria. O sistema do fiscal, né? O IPTU não dava para pagar o aluguel do sistema. Eu disse, gente, está totalmente errado. E a gente foi gerenciando tudo isso é só um exemplo, né? Em todos os programas, assessorias, servidores, né? A gente foi alocando. No meu setor de folha, eu tinha 4 servidores, hoje eu só tenho 1. E talvez se apertasse ainda dava para fazer outra coisa. Acho que uma contribuição também que a gente vem do setor público, né? E então a gente vinha com espírito, né? Vinha com espírito de garra.
Os servidores, eles estavam muito sofridos, né? Como você bem falou, eles não recebiam uma mera obrigação que era receber o salário deles em dia. E aqui eu reconheço e agradeço a parceria, a gente não consegue fazer nada sozinho, e sim com os servidores, né? Seja ele concursado, seja ele comissionado, seja ele contratado, cada um tem seu papel, cada um é importante, e aqui a minha gratidão por todos eles fazerem realmente a máquina funcionar. Então, foi com muito zelo, com muita responsabilidade, que nós tiramos o município da inadimplência, fomos atrás de recurso, e tudo isso fez com que o município realmente avançasse. E realmente nós pagamos todos os servidores em dia, dentro do mês, acabou-se com essa questão do INSS bloquear o FPM, e outra coisa que muito nos orgulha, que eu já somei até hoje, de 2018 para cá, nós demos mais de 3 milhões de contrapartida. Então, 3 milhões? Para ser mais 3 milhões e 220. De né? contrapartida. Não só obra, veículos, obras, né? Isso aí, tudo que veio para o município que teve a contrapartida, que o município entrou, se somou a mais de 3 milhões. Só explicando o que é contrapartida, né, Sam? O governo, vamos supor, manda Somos R$1 milhão, aí tem que ir para a prefeitura para você entrar obra, aqui 100 mil. veículo, todos esses veículos, ambulância, máquina perfuratriz, tudo que é aquisição do município tem uma contrapartida, que é um pequeno percentual que é do município. Isso aí é um diferencial hoje para a quantidade de obras e de aquisições que o município fez, porque às vezes, se o município não tiver o encaixe, o recurso para garantir a contrapartida, para dar entrada nesses projetos, perde a obra. Às vezes você consegue a obra lá em Brasília, sim, quando chega aqui não tem a contrapartida, o dinheiro volta. Parte, né? É 10 milhões, Guilherme, mas você tem que dar 2 milhões. E aí, você não tem, perde aí os 8 milhões voltam. E outra coisa que eu, enquanto secretária de Finanças e toda a minha equipe, não só eu, a gente tem sempre a preocupação de reter todos os impostos, né? Então, nada se perde lá no município. Hoje, aqui no nosso município, seja obra, seja compra de mercadoria, a gente vai atrás do que é do município. Então, a gente já pegou muito embate com construtoras, principalmente, que vem, mas município tal não é assim. Eu disse, mas aqui é assim, porque a legislação diz que é assim. Então, eu tenho o direito de reter. A questão da arrecadação, então, né? a questão da arrecadação, além da questão do IPTU premiado, que aumentou a arrecadação, né, do IPTU, a gente também aumentou muito a arrecadação do ISS, do imposto de renda que aqui fica para o nosso município, porque a gente retém tudo que é de nota de serviço. A gente, na hora que bate aqui, principalmente obras, serviços, mercadoria, que agora, recentemente também, tanto serviço e mercadoria, a gente pode reter, e tudo, eu tenho esse zelo, esse cuidado de reter para o nosso município. Então, isso é receita e isso a gente pode aplicar em qualquer benfeitoria para o nosso município. Lembrando que essa receita, de aumento de receita, não é aumentando impostos, colocando para funcionar. Eu estou falando que isso aí é justamente... Não houve aumento de alíquota, não. A gente não teve nenhum aumento de imposto, nenhuma criação de imposto. Gerenciamento. Pelo contrário. É gestão. O recurso do IPTU, que é o que eu vou falar lá na frente, que hoje é destinado a um programa social. Ou seja, a gente não criou, a gente foi destinar um valor do imposto do IPTU para uma outra coisa, para fins sociais. Então, é muito importante você gerir hoje uma prefeitura como se fosse realmente, e é isso sim, um papel de uma empresa, né, da empresa privada. Você precisa você não pode mais botar... Quando a gente assumiu o Jaguaretama, tem um débito com o INSS muito, muito grande. Mesmo porte de uma prefeitura de Quixadá, é até triste, mas infelizmente isso é real. Porque foi se empurrando, foi se botando os débitos para baixo do tapete, e infelizmente isso... Hoje, quando a gente assumiu a gestão para cá, a gente só tem parcelamento com a Receita, PGFN... E os demais a gente já conseguiu resolver. Então, realmente, o nosso município está sanado e por conta de toda essa questão de... Só complementando aqui o que o senhor está dizendo, que a dívida hoje do INSS, do município de Jaguaretama, se assimila à dívida do município de maior porte. Mas por quê? Porque os gestores do passado faziam muito aquela cruzeta de recolher e não repassar.
Então isso aí foi tudo entrando dentro do saldo devedor. No que você está pagando isso hoje, né, Glenn? Estamos pagando isso aí hoje. Nós estamos pagando tanto essas dívidas que foram renegociadas com a Conceição no início de 2017, que nós pegamos tudo isso e renegociamos. Hoje, muitas dessas improbidades dos gestores passados, exatamente por causa disso, porque recolhiu o INSS do funcionário e não repassava para o órgão. Aí ficava o débito aqui dentro. E hoje a dívida de Jaguaretama no INSS se assemelha ao município de grande porte. E sem contar que nós pagamos de dívida trabalhista, de folha ainda de dezembro de 2012, de diferença 2016. de salário, né? Que tinha gente que recebia menos de um salário mínimo, né? Nós pagamos mais de 3 milhões, né? Que isso aí a gente poderia ter aplicado em outras. Um valor muito grande para um porte de Jaguaretama. Em tantas coisas que a gente poderia ter aplicado no nosso município, né? E ainda tem muita para pagar. No próximo ano tem tem uma bolada muito grande para pagar no nosso ainda. município. Infelizmente, o próximo gestor tem uns precatórios aí bem pesados ainda para ser pago, né? Eu acho que a minha secretária de finanças dá conta aí do serviço, né? E sobre a questão social, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho em mente e assim... Você vai falar dos projetos que nasceram. E sobre a questão social, né, em si, eu sou de uma corrente que eu acho que a gente tem que agregar, a gente tem que olhar para o ser humano, a gente tem que cuidar das pessoas, né? Então, quando a gente assumiu, e eu fiquei com essa segunda também, né, responsabilidade de ser primeira-dama, mas eu não vim para cá para fazer damismo, e também não vim para cá pelo poder, nem por nada. Aproveitar a posição e ajudar as pessoas, né? Sim, eu tinha em mente, e até hoje tenho em mente também, e tá sempre contribuindo com as pessoas, né? E principalmente aquelas pessoas que mais precisam. E daí surgiu a questão do cartão Mais Família, né? Que foi uma ideia que a gente teve. E quando a gente criou, vários municípios vieram perguntar e pediram a lei, porque realmente é uma Bolsa Família municipal, né? E hoje, realmente, a gente paga melhor do que o Estado. Até uma coisa que nos deixa até honrada, porque hoje a gente paga R$120 a 300 famílias, enquanto o Estado paga R$100. E isso é uma coisa, eu tenho certeza, eu fiz visita a algumas famílias e elas realmente me deram um depoimento muito positivo, de que realmente faz a diferença, que realmente chegou na hora que mais precisava. Uma me disse, olha, isso aí chegou na hora que eu mais precisava, na hora que eu fiquei viúva. Então, isso como ser humano, a gente como ser humano, a gente não deve perder a essência de ser humano. E a questão do ter, do ser, ela não pode ser superior a tudo isso. A gente precisa realmente ajudar, e a administração pública, ela tem essa obrigação de chegar realmente a quem precisa. E aí surgiu o cartão Mais Família, surgiu o Natal Sem Fome, que anualmente a gente distribui cesta básica no final do ano. Jaguar Disney, que a gente era uma ação para as crianças que a gente já fazia até antes de ser realmente gestão pública, que a gente atende todas as crianças, tanto sede como zona rural. Aí o Parque para Todos também, que aí as crianças que não têm acesso nem podem pagar. O parque tem um dia de diversão de graça. E aí a gente tem em mente realmente nessa questão de contribuir como social. Aí tem cozinha social, a gente tem um aluguel social, que foi uma lei também que foi criada em 2023. Mas como foi criada e não foi executada em 2023, e esse ano, por ser um ano de eleição, só pode botar em execução o projeto que já existia no ano anterior, então não foi possível executar em 2024. Mas eu tenho certeza que esse programa vai ser ampliado, né? Vai ser botado em execução, porque é um projeto muito legal. Realmente é um projeto que dá amparo, principalmente para as mulheres que não podem pagar aluguel, que ficam desamparadas. Eu tive um depoimento de uma mãe que ficou no posto, que eu fiquei realmente horrorizada. Eu peguei caso de uma mãe que estava com bem 5 anos sem energia elétrica, com 5 filhos, e também eu cheguei junto. E isso aí é coisa que não precisa ser gestor, só precisa ter um coração e precisa realmente ter interesse de ajudar as pessoas. Nós temos também a questão do leite, distribuição de leite, de gás, que já é a parte do Estado. Enfim, a gente tem várias políticas que realmente é necessário e é importante realmente frisar que as pessoas precisam dessa complementação de renda.
pela falta de oportunidade. A gente precisa dar oportunidade às pessoas. Ok, Ronaldo. Muito bem. Eu quero só complementar, Ronaldo, Pode assim, complementar. que esses programas sociais, a gente escuta muito alguns políticos falar e transformar em propostas, mas é bom se dizer e precisa ser dito que você só consegue fazer programa social se você tiver recurso. Então, para a Conceição colocar isso em prática, precisou primeiro arrumar a casa, e a casa, o município, né, poder bancar essas coisas, tá certo? Então não adianta aqui as pessoas que a gente vê nas propostas de candidatos que dizem que vai fazer isso, vai fazer aquilo, e não sei o que, não sei o que. Não diz de onde vem, né? Não diz de onde vem, não fizeram isso no passado, não consegue fazer, porque precisa fazer gestão, né? E quando você não sabe fazer gestão, nada disso funciona. E a gente teve a preocupação de fazer tudo em projeto de lei. Ou seja, não depende uma do política prefeito. pública. É uma coisa, é uma política pública que está atrelada, é lei. Então, para se acabar com esse projeto, vai ter que passar pela Câmara. Então, é uma coisa séria, já é lei, é lei. Essa parte é importante, né? Acho que eu vou até dar uma entrada aqui. Porque a gente escuta muito, tá escutando muito nas visitas que a gente faz, que é até assim, uma falta de respeito com a população, tentar enganá-los de uma maneira mais esdrúxula que tem, que é enganar, dizer uma coisa que não é verdade, né? Chegar na casa de uma pessoa e contar uma mentira para ela. Então a gente se depara com algumas pessoas que infelizmente acreditam, pelo seu estado de vulnerabilidade, que a oposição passando em casa dizendo que a gente vai cancelar esses recursos, que a gente vai acabar com o Cartão Mais Família, que a gente vai acabar com o Natal Sem Fome. Então, assim, eu quero deixar aqui de antemão, Conceição acho que vai falar disso um pouquinho à frente, o Glaito também, que nós não temos pretensão nenhuma de acabar com nenhum programa social. A gente, inclusive, vai começar o janeiro de 2025 implementando mais um programa social, e a nossa intenção aqui é trabalhar para ajudar as pessoas, ajudar a melhorar a vida das pessoas. Então, podem ter certeza que do meu compromisso, junto com o Nairto e o da Conceição e do Glaito, que vocês já conhecem. O Nairto atua bem nessa área, né? Ele vai falar agora. E ele já conhece o compromisso de vocês, e a gente está mostrando o nosso aqui agora, de que nós não temos intenção nenhuma de cancelar benefícios, nós não temos intenção nenhuma de prejudicar a população, muito menos a população mais carente. Então, nossa pretensão é ampliar, é atender cada vez mais pessoas. Então, é aumentar o Cartão Mais Família, é trabalhar a questão do aluguel social, que vai ser implementado em 2025, aumentar a questão da CNH popular, que também é uma das minhas propostas de governo, que é algo muito importante. Uma CNH hoje custa de R$ 1.500 a R$ 2.300 reais para se tirar, então assim, um valor muito elevado. Acaba que a gente tem muitas pessoas que usam a moto, né, usam o carro como meio de trabalho, como meio de vida mesmo, levando o leite, que aqui é muito comum, transportando leite, fazendo delivery, e tudo isso é preciso ter essa regulamentação, até para a questão da segurança deles mesmos, né, e das outras pessoas na rua. Então a gente tem que trabalhar para ampliar esse programa da CNH popular, visando beneficiar cada vez mais pessoas no nosso município. E como a gente está com um governo de inclusão, né, governo federal, governo estadual, que a gente tem parceria e a gente acredita muito, tanto no governo do estado como no governo federal, eu acho até que a gente vai conseguir também Minha Casa Minha Vida, a gente vai até, né, se informar e lutar por isso, que também é muito importante. Esse projeto é muito importante, inclusive, Minha Casa Minha agora, Vida. Está saindo um agora, a princípio, o primeiro, o Jaguaretama, não foi beneficiado, e eu espero realmente que Jaguaretama seja incluído na próxima remessa, porque é um programa muito importante, Minha Casa Minha Vida. Muito bem, como a gente está falando em política social, né? E a gente vai falar, não pode deixar de falar com o nosso amigo Nairto, né? Candidato a vice-prefeito, que também tem um trabalho muito belíssimo aqui na cidade. Nairto, que não era político, né? E realmente, a mesma pergunta que eu fiz para a Conceição, Nairto. Eu conheço você desde criança, sei do seu coração, conheci seus pais também, e de uma família maravilhosa. E eu quero saber de onde nasceu essa
vontade de ajudar as pessoas? Onde nasceu a Casa da Sopa e de onde veio a ideia também do programa das Cestas Básicas? Boa noite, Ronaldo. Primeiro foi as Cestas Básicas. Há 16 anos que a gente começamos a entregar cestas básicas aqui nos bairros mais carentes, né? Aqui de Jaguaretama. Comecei a entregar 40 e esse ano, agora em dezembro, nós passamos a entregar 650. Então, o projeto Casa da Sopa foi criado por mim mesmo. Só por mim. Comprei a casa, com meu esforço. Paguei a casa, passou aí acho que uns 3 anos, comecei a reformar. Então tudo com meu esforço. Agora, depois eu peguei as doações. Então, depois que eu comprei a casa, reformei, eu doei a casa. Para quem? Para a associação. É uma associação. Associação Beneficente Manuel Nogueira Pinheiro, que é... Seu pai? É meu pai. Manel de Ritinha. Manel de Ritinha, que foi candidato aqui de 3 mandatos, foi vereador, né? Hoje, Nai, você começou a atender quantas pessoas e como é que tá hoje? Comecei a entregar sopa e pão com 25 famílias, hoje está 120. 120 famílias. Muito bem. E o que está acontecendo com Seição, com o cartão Mais Família, aconteceu comigo também ali, eu estou andando na rua. Então as pessoas estão falando que depois que eu ganhar, vou acabar a Casa da Sopa. A oposição, né? Você já pensou? A oposição. Tem nem Estou lógica, dizendo né, que o senhor não vai dar mais cestas básicas. É muita mentira, né, Nai? Muita mentira. Que vocês são Glaísto e Dr. Marcos sabe que eu entrei na política, mas eu sou de sangue político. Meu pai, meus primos. Tem história. Mas entrei na política mais para ampliar mais esses projetos, junto com os projetos sociais de Seição. Dr. Marcos sabe disso, Glaísto. Nós vamos partir junto com os projetos sociais. O que o Nairton faz são poucas pessoas que conseguem fazer, viu? É verdade. Além do coração muito grande, é a disponibilidade, o interesse, a determinação. Porque a gente sabe que o Nairton não é uma pessoa não é rica, né, Nairton? É uma pessoa pobre, trabalhadora, né? Mas que colocou isso uma meta de vida, uma meta de ajudar, né? Ele colocou e hoje ele tem que arrecadar esses recursos para poder distribuir. Então ele trabalha tem muito do seu tempo que ele sai trabalhando, arrecadando, né, o recurso para depois doar, porque se não arrecadar, não consegue doar. Né? Então assim, ele trabalha nas duas pontas, né? Buscando o recurso lá, buscando as doações para transformar em benefício para as pessoas. Isso gratuitamente, sem ganhar um centavo, fazendo isso toda semana, todo mês, todo dia. A Casa da Sopa, a cesta básica tem 16. A Casa da Sopa tem 7. Você tocou, Nair, você está de parabéns. Obrigado. Você tocou, você está de parabéns pela essa iniciativa que você tem aqui na cidade de Jaguaretama, uma pessoa querida. Obrigado. Todo mundo sabe quem é você. E como o Clayton falou, é muito difícil fazer esse tipo de trabalho. Tem que doar tempo, tem que ser perseverante, tem que ser caridoso e tem que também ter muitas amizades, né? Para ter fundos para bancar tudo isso aí. Né? Que você não tem apoio, você não tem uma entidade, na verdade é uma entidade filantrópica, né? E realmente fica mais difícil. Espero agora, como vice-prefeito, você ter mais oportunidade de ampliar isso aí, né? Deus quiser, se Deus quiser. Deus quiser, né? Dr. Marcos com certeza. Disso. Nós vamos você falou junto. no assunto aí, que estavam mentindo aí, dizendo que você ia acabar. Nós vamos falar nesse assunto agora. Eu quero principalmente falar com vocês, que são os que tendo sido vítimas nessa campanha, nessa campanha de fake news, né? Fake news de mentira. E como é que vocês veem uma coisa nova para todos nós, né? Nós estamos vivendo um mundo da internet, uma campanha feita pela internet, uma mentira de primeiro o pessoal soltava uma mentira, por exemplo, ali no patamar da igreja. Para chegar lá embaixo era difícil, mas agora soltou no celular, chega a 10 mil pessoas dentro de 1 segundo. Né? E para contornar tudo isso. Para quem gosta de mentir, ficou bom. Para quem gosta de mentir, ficou bom. Né? E dá um estrago medonho. Você e Nair comentando aí, como é que vocês veem aí essa dificuldade de combate à fake news? Olha, Ronaldo, essa questão da fake news é uma coisa muito séria, né? Não começou, infelizmente, hoje. Isso já vem
começou basicamente muito forte na eleição de presidente. Infelizmente é uma coisa que ficou, né? E isso parece que vai ficar muito forte nas eleições. E é triste, porque as pessoas ficam atrás das redes sociais e a gente não consegue saber quem é. Infelizmente aqui está feio a situação. Hoje eu quero deixar aqui meu repúdio, né? Tem uma página aí de Jaguaretama, Política Jaguaretama, que hoje foi feio mesmo. Eu quero dizer que eu já fui tanto no Ministério Público como não fui para a delegacia, já fiz um BO, tá? Hoje eu fiz um BO, porque tanto disseram, lá tem 2 crimes, né? Questão que eu estou comprando voto. Eu quero aqui dizer que o nosso grupo não precisa comprar voto, porque o nosso grupo tem trabalho. Tá? Não precisa estar mentindo também não, porque somente quem não tem proposta e não tem trabalho. Então, o nosso grupo tem trabalho e tem propostas. Então, e também eu espero e quero que me respeite, eu sempre respeitei todo mundo. E é triste de ver essa situação das pessoas que se desmascaram usando um perfil fake para defamar as pessoas. E eu quero dizer que eu já fiz tudo que tinha que fazer, porque eu acredito que tudo tem que ser com a justiça, e realmente eu já fui no Ministério Público e já fui na delegacia. Então você sai de trás das câmeras e diga de cara limpa que é melhor. Seria até melhor que se você tivesse coragem de fazer isso. Mas que a justiça vai chegar e a lei do retorno chega para todos. E realmente é isso que eu sei, que realmente a lei do retorno chega para todos. É muito triste e é muita mentira, tá? Mais uma vez, eu não preciso estar comprando voto para ninguém, não só eu como ninguém, e não preciso estar querendo criar clima contra os colegas vereadores, isso é muito triste, e também criando umas mentiras horríveis lá no texto. Mas enfim, o povo de Jaguaretama me conhece, o povo de Jaguaretama já recebeu um monte de mensagem, aqui eu deixo meu abraço e a minha gratidão a cada um. Sobre o cartão Mais Família também, eles ficam mentindo que vai ser, que vão acabar, mas o Marcos já se comprometeu, já está no plano de governo dele, ele reafirmou realmente que isso é uma coisa que ele vai manter. Então, a gente só tem a ficar triste. O que eu podia fazer, eu fiz, que foi procurar os meus direitos e fazer um BO, e fui no Ministério Público. Então, quem está aí com essa página, atrás dessa página, logo, tanto a polícia como o Ministério Público irá resolver. Eu espero que sim. A justiça funciona assim, e para isso que a justiça funciona. E aqui eu deixo meu repúdio a tudo isso. Eu preciso e exijo respeito. E é isso que eu tenho certeza que o povo de Jaguaretama tem por mim, é respeito. Obrigada. Tá certo. Então, Nair, quer acrescentar mais alguma coisa sobre isso? Não, quero acrescentar aqui para a Seição, quem conhece a Seição dentro de Jaguaretama, que todo mundo conhece, sabe que ela não é mulher disso aí. Seição não era nem para estar preocupada com isso. Não, né? Isso aí não. Mas ela sabe que a pessoa que ela é a pessoa tá se preocupando, conhecida. está dando justificativo, mas quem conhece ela sabe que é uma pessoa verdade, que não precisa disso. E esses cartão Mais Família, quem está falando, é porque não tem coragem de fazer. Certo? De ter feito esse programa, quem não fizeram antes. Tem coragem, acho que não tem competência de fazer isso, também. Isso. É verdade. Então, foi tranquilo. Mas... Muito bem, vocês está combatendo pelo lado certo, né? Que é através da justiça, essas fake news. Agora, vocês não precisa nem se preocupar, não, porque a população conhece vocês. Falar nisso aí, eu tinha até prometido que ia colocar as perguntas das pessoas, mas por incrível que pareça, não tem pergunta, só tem elogio. Né? Ronaldo, eu quero só falar aqui um pouquinho, dizer o seguinte, que hoje aqui em Jaguaretama nós temos 2 grupos bem definidos, de projetos bem definidos, né? Nós temos o grupo da situação, que é um grupo essencialmente voltado para a gestão, né, que trabalha essa questão das políticas sociais, que procura fazer uma administração austera, uma administração transparente, né? Que procura buscar obras que possam beneficiar as pessoas, né? Que tem uma parceria, que nós somos hoje o grupo parceiro, e somos o grupo que defende as pessoas. Juntamente, trabalhamos em conjunto hoje, o Marcos, hoje mais o Nairto, são os candidatos apoiados pelo Lula, pelo Camilo e pelo Elmano, né? Então, o grupo da situação é esse. O grupo da oposição
também tem, me parece, uma característica bem definida. É o grupo da politicagem, né? É o grupo que agora, como você bem falou, com essa nova metodologia chegada, essa tecnologia chegada às pessoas, que é a internet, ela facilita muito, para quem já gostava de fazer isso, com certeza ampliou o universo de se trabalhar. Essa questão da politicagem, da mentira, né, da disseminação do ódio, não é isso? Das intrigas entre as famílias. Então, são pessoas que querem fazer a política da mesma forma como se fazia no século passado. É por isso que a gente diz que esse grupo da oposição, que hoje está, é o grupo do retrocesso, né? Muito por conta disso também, pelo seu comportamento. Não só pela parte de gestão, que a gente já sabe que foi um fracasso, mas muito também por esse comportamento, né? Que é um comportamento bolsonarista, né? Eles lá são bolsonaristas, bem definidos. Claro que nem todo bolsonarista atua desse jeito, mas eles são bem definidos essa situação. Fazem questão de trabalhar fake news, de trabalhar muito essa questão de denegrir a imagem das pessoas, de muita mentira, de muitas promessas implantar o ódio. Que não tem como ser realizada, né? Prometer coisas que não tem como. Você prometer energia solar em todas as casas, né, de Jaguaretama, quer dizer, é uma coisa infundada, né? Chega nas casas que o Marcos está visitando aí, todas as casas, e todo dia chega com relatos e mais relatos de promessas e mais promessas. Emprego é o tanto que a pessoa pedir, é o tanto que eles dizem que vai dar, né? Então a velha política, né? Voltando aí com todas as forças, e é por isso que a gente diz que é o retrocesso. Muito bem, realmente é uma situação difícil. Lá você pode, cara, classificar como o grupo do bem e o do mal, né? Do jeito que você está dizendo aí. Do avanço e do retrocesso. Melhor assim, do avanço e do retrocesso. Então tá aí. Olha, eu quero agora pedir a todos os nossos queridos internautas um pequeno intervalo, que depois nós voltaremos com um assunto que a cidade inteira se deparou hoje com um assunto político, né, jurídico também, que foi o indeferimento da candidatura da Luzia Cunha Saldanha. Claro que tem recurso, mas vamos se aprofundar agora nesse assunto, que você que está esperando por esse momento, o Glairton vai falar conjuntamente com os demais convidados sobre esse assunto depois do intervalo. Então aguarde aí. 5 minutinhos. Né? Poucos minutinhos. Enquanto isso, nós vamos soltar aí uns vídeos das propostas do Dr. Marca. Aguarde que a gente volta já já. Jaguaretama, a terra do queijo. Devido às políticas de assistência técnica ao homem do campo e os programas criados na gestão do Glairton Cunha, nós temos hoje no nosso município uma produção de mais de 130 mil litros de leite por dia, isso espalhados em centenas de queijeiras ao redor do nosso município, gerando emprego e renda para toda Jaguaretama. Por isso nos tornamos a terra do queijo. E para continuarmos avançando, precisamos dar total apoio aos nossos empreendedores. Por isso, vamos continuar fazendo as estradas para melhor captar o leite e levando até as fábricas. E iremos também providenciar água, um produto indispensável para a fabricação do queijo, seja por meio de adutoras ou seja por meio de poços profundos. Iremos trazer, através de consórcios, órgãos como a SEMAS para atender no interior. Precisamos também providenciar cursos de capacitação para aumentar a produção dos produtos derivados do leite, aumentando o valor agregado da sua produção. E o principal, facilitar a aquisição dos selos SIM+ e CIE para todas as queijeiras do nosso município. Enfim, ajudando o pequeno, o médio e o grande produtor para conseguir aumentar cada vez mais sua produção. E lembre-se, se você quer continuar vendo os sonhos da nossa população sendo realizados, já sabe, né? Vote 40.
Sabe aquela frase famosa que todo mundo diz aqui em Jaguaretama? Deveria ter um polo de lazer no Rio do Sangue. Pois é, nós vamos realizar. O prefeito Glairton Cunha já iniciou o Rio Fest, onde temos parquinho, galpão, quiosque e toda uma iluminação. E está terminando uma passagem molhada para represar as águas do Rio do Sangue e criar um grande balneário para todos os banhistas de Jaguaretama. E tem mais, nós vamos construir uma avenida toda pavimentada que vai ligar o centro da cidade, passando por essa passagem molhada e o estádio de futebol, interligando na CE que liga Jaguaretama a Solonópolis, deixando toda uma estrutura para no futuro próximo nascer um novo bairro na nossa cidade. Será uma transformação de mobilidade urbana e de lazer para toda a população de Jaguaretama. Se você quer continuar vendo os sonhos da nossa população sendo realizados, você já sabe, vote 40. Rapaz, João, o que você tá fazendo? Opa, doutor, tudo bom? Tudo. Tô caçando aqui água, cara, pro gado. Gado morrendo de sede. Aqui nós estamos numa seca medonha, não tem água. Tô vendo se eu achar água, fica um buraco aqui. E é pensando nessa situação, pensando no homem do campo, que o prefeito Glairton Cunha adquiriu uma máquina perfuratriz para tentar sanar o problema da água no sertão de Jaguaretama, sendo nosso município o único do estado do Ceará a possuir uma máquina dessa capacidade. E eu quero aqui garantir ao homem do campo que na nossa gestão nós vamos cavar poços profundos como nunca foi cavado antes na história do município, dando total apoio ao homem e à mulher do campo. E lembre-se, o barreiro seca, mas o poço vai ficar para sempre. Volta aí com a live da Família 40, querendo agradecer a todos os nossos internautas que estão participando aí, vocês que estão, nós nem encontramos perguntas, né, que tem muitos elogios, a gente agradece de coração, batemos quase 1000 pessoas, né, e a gente está muito satisfeito com essa audiência estrondosa aqui da nossa primeira live da Família 40. Então você fica aí atento, que você pode compartilhar ainda com os amigos, pode ligar, que vamos falar aqui uns 10, 15 minutos de live, né? E vamos falar agora um assunto, juntamente aqui com o prefeito Glairton e também com os demais convidados, Dr. Marcos Seição e Nairton Pinheiro, sobre um assunto político, né? Que tomou de conta das redes sociais e o assunto na cidade inteira, que foi o indeferimento da candidatura da Luzia Cunha Saldanha, né? E também já tínhamos, há uns 10, 15 dias atrás, né, o indeferimento também do candidato a prefeito Francis Jaime Pero Costa. Então, eu vou perguntar ao prefeito Glairton, que está mais por dentro desse assunto, e nós vamos até colocar também pessoas falando aqui na parte jurídica, como é que ele está vendo a eleição de Jaguaretama? Deixa eu só entrar antes aqui um segundinho só para fazer um convite, né? Amanhã a gente vai ter
o comício lá no Desterro, então sintam-se todos convidados, vamos mais uma amanhã, vez. grande carreata, né? Exatamente, mais uma carreata e o comício lá no Desterro, um grande comício. Concentração no comitê, estão todos convidados para participar, vai ser mais uma vez um evento muito bonito. E dia 28, eu acho que o evento mais aguardado, né? Mais uma caminhada, mais uma passeata nas ruas de Jaguaretama com todo mundo. Vamos fazer, a última vez foi incrível, realmente todos nós ficamos surpresos com o tamanho da empolgação de vocês. Então a gente tem certeza que dessa vez vai ser melhor, vai ser maior e a gente vai terminar com um comício na Nossa Senhora da Conceição, próximo à Santa. Então sintam-se todos convidados, vamos mais uma vez fazer uma linda festa. Então tá aí, não percam amanhã, né, a carreata do Desterro, sábado, aproveite que só tem 3. Amanhã no Desterro, sábado a grande passeata, grande caminhada e dia 1º no Alegre. Sim, aí então, a gente ainda não tem a decisão do Ministério Público sobre 4 e 5. A gente vai fazer, ainda não pode fazer comício, né? Questão de fala, mas 4 e 5 ainda vai, a gente ainda vai ter direito a fazer movimento, carreata, né? Mas ainda aguarda que a gente vai divulgar ainda como é que vai ser essa questão do dia 4 e dia 5. Muito bem, então tá aí, o povo todo convidado, amanhã vamos lotar aí de novo, fazer essa grande carreata aí para o Desterro. Voltando aqui a pergunta para o Glairton sobre esse assunto de hoje que tomou a cidade inteira, né? Prefeito Glairton Cunha, quais são as chances de, com o indeferimento do ex-prefeito Francis Jaime Pinheiro Costa, o indeferimento hoje saindo da ex-prefeita Luzia Cunha Saldanha, nós teremos realmente mais uma candidatura única em Jaguaretama? Ronaldo, hoje, agora, nesse exato momento, né, apesar de não ter saído ainda o acórdão da decisão, mas já foi feita as atas, né, da decisão de hoje, hoje, nesse momento, nós só temos um candidato deferido, que é o Dr. Marcos Cunha. Né? Tanto a Luzia Saldanha quanto o Francis Jaime Pinheiro Costa, hoje, tiveram os seus recursos negados, né, a nível de TRE, lá em Fortaleza, e assim eles estão com as candidaturas indeferidas. E o agravante é que, com essa nova legislação eleitoral, né, eu acredito que nós vamos passar o vídeo do Aleixo aí também, que é o nosso advogado, ele deve falar sobre isso. Depois do dia 16, hoje são 24, né? Não se pode mais fazer substituição de candidaturas. Né? Eu lembro que no passado aqui em Jaguaretama foi feito, não tinha essa questão de data, até 2 dias antes poderia substituir os candidatos, né? E assim mudou, foi, né? Feito. Agora mudou com essa legislação, então não tem mais como substituir candidatos. Assim, tanto o Francis Jaime como a Luzia não podem mais fazer substituição de candidatos. Só restam para eles a opção de recorrerem para o TSE, né? Que é uma coisa longa, demorada, que a gente não sabe, pode passar 1 ano, 2 anos, mais tempo aí, para ser decidido. Então, a candidatura hoje dela, ela está, tanto como ele, indeferida. Os votos não serão contabilizados hoje, né, na situação que hoje se encontra. Ok, Ronaldo? Muito bem, tá certo. Então, hoje está aí esclarecido para a população, né, que os 2 candidatos, Francis Jaime e Luzia, tiveram suas candidaturas indeferidas, né? Portanto, o Marcos só hoje está apto a ser candidato a prefeito em Jaguaretama. Cabe recurso? Cabe. Mas sabe lá como é que vai ficar a situação. Não pode mais substituir, não é isso, Gleison? Não pode mais substituir. A chapa, né? A chapa não pode mais substituir. A chapa cai toda? Cai toda. Tanto o prefeito como o vice. Né? Como prefeito como vice. Gleison, como foi, você teve acesso a esse julgamento, né?
esse julgamento, viu, Kleber? Esse julgamento, como foi, você que teve acesso esse julgamento, a gente vai colocar agora uma parte do julgamento. Isso é retirado do YouTube. A gente teve acesso, é público, essa informação é pública. A causa foi julgada hoje e qualquer um que entrar no YouTube quando foi esse julgamento? Foi hoje de manhã. E é importante. No YouTube ver, né? Tem acesso a essa informação. E é importante divulgar e as pessoas realmente confirmar lá na página, porque ainda continua mais uma mentira dizendo que realmente não aconteceu, que já recorreram, coisa que realmente não pode ter sido ainda recorrido, porque, como o Gleit falou, ainda não saiu ainda o acordo. Então, não tem como ter sido recorrido ainda sobre essa questão. Então, é importante que as pessoas falem a verdade, que as pessoas procurem que nós estamos falando. Qualquer um pode testar e pode ver, nós vamos realmente passar o vídeo aqui, que realmente é real da sentença. Então, minha gente, vamos brincar de fazer o povo de besta, porque o povo não é mais besta, não. O povo sabe procurar a verdade e os sites estão aí para justamente você confirmar a verdade. O que a Conceição está se referindo é que a candidata vereadora, lá, sobrinha da prefeita, já tem um áudio, um vídeo dela aí já nas redes sociais dizendo que já recorreram. É mais uma mentira dela, né? Porque não recorreram, não tem como recorrer porque o acordo não saiu ainda, né? Então, ela teria que ter dito que ainda vão recorrer, né? Ah, tá certo. Então não recorrer porque ainda não saiu a decisão, né? E só pode recorrer quando você o acordam, né? A decisão saiu. A decisão já saiu, já está pública. Não saiu o documento oficial, né? Mas a decisão já saiu, já está. Não cabe ainda. E o interessante é que nesse vídeo que vai sair aí, Ronaldo, o desembargador relator, né? O que estudou o caso dela, foi coincidência. Foi o mesmo que na época, quando ele era juiz, foi ele que deu o despacho, tornando a prefeita na época com improbidade administrativa, né? Então, ele julgou ela 2 vezes, como juiz, que condenou ela em improbidade, e ele aí faz até uma referência aos valores que foram desviados em função de não ter sido licitado, né? E que hoje importaria, pela atualização que ele fez lá, em quase 4 milhões de reais, né? E que isso aí caracterizava... Ele vai falar aí, que é... Improbidade. Ganho ilícito, ganho pessoal, como é que é? Peculato, não? Não, pronto bem. Enriquecimento ilícito da pessoa ou de terceiro. Certo, né? Então vamos ver o vídeo aí, né? Vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo aí, roda aí, Ricardo. As contas foram desaprovadas pelo Tribunal de Contas. São relativas ao ano de 1999. O processo de improbidade é de 2011, a ação de improbidade, eu julguei em 2014. A imputação de fraude à licitação. Deu certo, Ricardo? Custo dos valores à época, os valores nominais, são de R$ 214.785. Eu atualizei aqui na calculadora do cidadão, como são contas referentes a 1999, se atualizarmos, dá mais de R$ 4.500.000. E a fraude à licitação, segundo a vasta jurisprudência do STJ, enseja o dano in re ipsa e o enriquecimento ilícito ou da pessoa ou de terceiros. O que a juíza entendeu? A juíza entendeu que não está comprovado o enriquecimento ilícito da hora recorrente e deferiu o registro de candidatura. Mas a jurisprudência do TSE, desembargador Gleison, é pacífica, no sentido de que pode ser o enriquecimento ilícito de terceiros. Porque aqui alguém se enriqueceu ilicitamente. Pode não ter sido a senhora hora recorrente, mas alguém indevidamente se enriqueceu e houve dano ao erário, que é presumido. A fraude à licitação enseja dano presumido ao erário. Então, resumidamente, eu estou
conhecendo e dando provimento ao recurso para reformar a sentença, acolher a impugnação e indeferir o registro de candidatura de Luzia Cunha Saldanha Brito, no caso, ao cargo de prefeito de Jaguaretama, prefeita. Meu voto é nesse sentido, então já expus o meu voto e está disponibilizado no sistema. Assim como voto, presidente. E indeferir o requerimento de registro de candidatura de Luzia Cunha Saldanha Brito a prefeita do município de Jaguaretama. Gleito tá gostando. Estamos de volta. Eu nem faço. Eu quero um copo d'água. Me dê um copo d'água aí, por favor. Só refrigerante, mano. Eu quero água e refrigerante, não quero mais, não. Guaraná faz mal, né? Me encher de refrigerante aqui, eu quero beber água. Então tá aí. Estamos de volta aqui com a nossa live. Vocês viram aí o vídeo da decisão, né? Onde foi votado da decisão que culminou no indeferimento da ex-prefeita, da candidatura da ex-prefeita Luzia Cunha Saldanha. Glairton, depois desse vídeo aí, como você já explicou, né? Tem o acordo. Você quer colocar também, você quer ouvir também o seu advogado, né? Que vai falar sobre o trâmite, como se deu o trâmite, né? E como é que vai ficar a situação. Todo né? o trâmite e como daqui é que é a frente, situação. É assim? Isso. Já pode pedir o áudio? É porque é bom que a gente Ricardo, sai da questão de nós, né, e coloca o botar os áudio especialistas do pra falar. advogado do Glairton. Pode colocar, Quero, Ricardo. de início, dar uma boa noite especial a toda a população de Jaguaretama. Trago aqui nesta noite alguns esclarecimentos necessários sobre o processo de registro de candidatura da senhora Luzia Cunha. Desde o início do processo eleitoral, nós estamos afirmando que a senhora Luzia Cunha está inelegível. Naturalmente, respeitamos o posicionamento da juíza de Jaguaretama, mas fizemos um recurso. Por quê? Quais eram os fatos? Luzia teve várias contas desaprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado e também Luzia Cunha teve uma condenação em uma ação de improbidade administrativa. Quem tiver curiosidade é só pesquisar, o processo é o número 0002314 64 2011 806 0106. Este processo em que ela foi condenada por improbidade administrativa, lá atrás uma condenação porque houve, durante a sua gestão, ela autorizou despesas sem a devida licitação. E, naturalmente, ausente da licitação, ela foi condenada por improbidade administrativa. E essa condenação só transitou em julgado no ano de 2018. Porém, a lei da ficha limpa diz o seguinte: aqueles que forem condenados por improbidade administrativa, naturalmente, têm que cumprir um tempo de 8 anos, né? 8 anos, se torna 8 anos, durante 8 anos inelegíveis. Então, no mínimo, em nosso entendimento, a senhora Luzia está inelegível até 2026. Dessa forma, ao registrar a sua candidatura, ela o fez sabendo dessa condenação. Hoje, neste dia 24/9/2024, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, sem nenhuma divergência, entendeu que a senhora Luzia não está apta a concorrer ao cargo de prefeita de Jaguaretama. Ou seja, encontra-se inelegível. E assim o fez, indeferindo o registro de candidatura desta. Tem prazo para recurso? Tem.
mas até o presente momento, nesta noite, em que vos fala, neste instante não existe qualquer recurso. E quem afirmar que existe qualquer recurso está mentindo, porque sequer o acordo foi publicado. Outro fato interessante é que não tem mais espaço para substituição em nosso entendimento, porque teria o prazo até 16 de setembro para que fosse substituída. Então, naturalmente, não existe mais a possibilidade da substituição de candidatos. Isso é lei, não sou eu que estou dizendo, é a lei. Dessa forma, corre-se o risco de quem optar por votar em Luzia ter o seu voto sem ser contabilizado, o que é um desastre para a democracia. Portanto, Luzia Cunha Saldanha Brito está com seu registro indeferido e hoje concorre com seu registro indeferido em decisão unânime do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará. Um abraço e boa noite. Tá aí, estamos de volta, né, depois dessa explanação do advogado Aleixo, do Glairton Cunha. E o Glairton vai falar conosco, explicando aí, já é um fato consumado, né? Nós colocamos o vídeo, né, o vídeo do julgamento e a explicação do advogado. Como é que você vê isso aí, Glairton? Pois é, a gente viu aí as decisões técnicas, né? A gente viu aí o vídeo do desembargador relator e, assim, que é uma coisa que chamou a atenção da gente, é que todos os desembargadores, todos eles foram unânimes em acatar a tese do nosso advogado. Isso significa que o advogado estava corretíssimo, né? O direito realmente hoje é esse, são 8 anos após a decisão e ela está inelegível até 2026. Aquela tese que você tinha falado. Aquela tese que a gente defendia. Defendendo que era essa, foi confirmada pelo tribunal. Até 2026 ela está inelegível. Ela não pode ser candidata de maneira alguma. Então, é isso, né, que eu não sei, aí é uma coisa particular deles, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque isso aconteceu na época do Bena, quando os advogados alguns advogados vendem uma coisa que uma ilusão, né? Promete uma coisa e que na realidade não é. Então, isso aí, para nós estava bem claro que ela não poderia ser, porque a decisão abrange até 2026. Então, é isso que está acontecendo, que aconteceu, né? Uma decisão unânime do Tribunal Regional Eleitoral, onde todos os desembargadores acataram a decisão. Então, não resta dúvida de que realmente a situação é essa. Quando você tem um processo que 2 é contra, 3 vota a favor, 2 é contra, ou ao contrário e tal, fica naquele movimento, né? É como se não fosse unanimidade. Não é unanimidade e que como existisse assim, uma divergência de entendimento. Aqui não existe divergência de entendimento. Foi unânime, né? 7 votos, Glairton? Eu não sei, Ronaldo, acho que sim, acho que é 7. Todos eles votaram unanimemente pelo indeferimento da candidatura de Luzia. E Francis Jaime, que já tinha sido indeferido aqui, ele recorreu também lá no TRE, também foi indeferido. Aí já saiu o resultado do indeferimento também de hoje também. Saiu as 2 decisões hoje. Aí foi? Certo. As 2 decisões saíram. Então, os 2 hoje estão fora do páreo. Os 2 hoje estão fora do páreo. Para reverter, precisa o TSE, ele ganhar lá no TSE em Brasília. Eles precisam registrar de novo a candidatura através dessa decisão lá no TSE, né? Que é uma coisa não muito fácil, porque, como eu disse, se o TRE unanimemente tem esse entendimento, né, dificilmente o TSE reformulará uma decisão desse tipo. Então, a situação é essa, né? Os votos de Luzia e de Francis Jaime
hoje não serão contabilizados e ficarão zerados, né? Como já tivemos casos aqui de vereadores que foram votados e os votos não foram contabilizados. É a mesma situação. Hoje a situação é essa, né? E dificilmente, vou dizer, poderá ser reformada, porque o direito não favorece a nenhum dos dois. Então, quem votar, mesmo que vá nas urnas, tem os nomes deles lá, mas quem votar é um voto perdido, voto perdido, porque o voto não é contabilizado. Não é contabilizado. Então, hoje a situação é essa, né, que se não dá mais para reverter, né, Gleison? E não tem mais como reverter, porque não tem mais a substituição, não pode mais substituir candidatos, porque passou o prazo, e o prazo era dia 16. Até, se essa mesma decisão fosse até o dia 16, antes do dia 16, aí sim poderia fazer essa substituição. Mas como foi posterior, a lei hoje não permite mais. Muito bem, então tá aí. Tem que ficar bem claro isso aí, que a lei hoje não permite, pelo período que a gente está, hoje são 24, não permite mais a substituição. Porque a gente já vivenciou muito isso, né? Verdade. Teve a questão As eleições de 2012 foi assim. 2012. Botou o Glaíto, então é deixar claro, pela nova legislação, até o dia 16. Era permitido alterar a chapa. Então, hoje são 24, pela nova legislação, não se pode mais alterar, ou seja, mudar os candidatos. Então, hoje, só tem a alternativa de recorrer. Tá mudo? Oi? Tá tudo mudo? Tá escutando, não? Tá escutando, Ron? Baixa aí um pouquinho. Oi? Pronto. Então é só a título de reforçar que hoje não se pode mais mudar a chapa. A gente já vivenciou isso aqui em Jaguaretama, de alterar o prefeito, mas pela nova legislação eleitoral isso não é permitido. Hoje são 24, só poderia ser até o dia 16. Então deixar bem claro a toda a população de Jaguaretama, para que não ocorra mais mentira nem fake news, que hoje não é mais permitível alterar a chapa. Ou seja, não é permitível botar uma outra pessoa no lugar da Luzia, nem tampouco do Francis Jaime. Então tá aí, tá bem esclarecida a situação, né, a parte jurídica, né, de como está o processo da política de Jaguaretama hoje, dia 24 de setembro. Hoje só tem deferida a candidatura do Marcos Cunha, né? Hoje saiu o resultado do deferimento de Francis Jaime pela segunda vez, né? E da Luzia também, todos dois pelo TRE, né? Pelo TRE, como já foi todo explicado aqui, tanto pelo Glaíto como também pelo advogado. Então a situação é essa daí que foi explicada aqui. Nós vamos terminando a nossa live, né, Glaíto? E já agradecendo a todos vocês, o Glaíto, o prefeito Glaíto, a Seição, nossa primeira dama, nosso candidato a prefeito Marcos Cunha, nosso querido amigo candidato a vice-prefeito Nairto Pinheiro. E agora eu deixo os microfones abertos para vocês fazerem as suas considerações finais. Desde já agradecendo a todos os nossos internautas que participaram dessa live, a primeira do 40, né? A primeira nossa, exatamente, né, Marcos? Um sucesso, né? Sucesso, graças a Deus. E, Glaíto, suas considerações finais. Ronaldo, eu quero falar nas minhas considerações finais sobre esse processo de Luzia, né? Porque essa situação foi uma situação que, quando nós estávamos todos juntos, eu chamei muita atenção dela para essa situação, que no meu entendimento, eu já dizia naquele tempo para ela, que ela dificilmente ela poderia ser candidata, né? Mas chamei atenção a ela dentro de uma normalidade, de uma conversa franca e honesta. Eu sempre disse para ela: Luzia, você não consegue ser candidata. Até porque, Ronaldo, naquela viagem que fomos para Brasília, eu, Conceição, Jurailson e Luzia, quando nós retornamos, ela me pediu ajuda no sentido de tentar limpar o nome dela. E eu prontamente aceitei ajudá-la da forma como ela falou, né? Nós ajudamos, né? E ela me dizia naquele momento
que Laerte, eu quero limpar meu nome porque, tu sabe, a gente tá a vida toda com o nome sujo, é bom a gente limpar o nome, eu queria limpar, aí eu não tenho o menor interesse em ser candidata, eu não quero ser candidata, ela me dizendo, né? E eu, tudo bem, Luzia, não tem nenhum problema, a gente tá aqui, eu acho que tem que ter o nome limpo mesmo, você, inclusive, era nossa diretora do hospital, deixou de ser porque a oposição lhe denunciou do Ministério Público, essa mesma oposição que está com ela hoje, né? Denunciou ela na época, e eu quase que pego a improbidade administrativa por conta de que eu mantinha ela nos quadros da prefeitura, ela com improbidade, ia sobrando para mim também, né? E eu... Tudo bem, Luzia. Então, é importante você, limpando o nome, você pode já voltar a trabalhar na gestão de novo, numa boa, ajudar a gente a trabalhar, fazer um trabalho, né? Mas o que aconteceu, Ronaldo, que quando o advogado vendeu essa ilusão para ela, que dava certo e tudo, quando eu vi, foi nas redes sociais a Luzia já candidata, pré-candidata, né? Eu também fiquei na minha, né? Eu fiquei surpreendido porque ela tinha me dito uma coisa e com 7 dias na frente, 10 dias, já estava lançando o nome dela antes de sair todo esse resultado, né? Aí conversei com ela muito, né? Fiz várias reuniões naquele processo de escolha de candidatos, né? E eu sempre dizendo que, Luzia, é muito difícil a situação. Porque a gente conversava com alguns advogados amigos nossos e era muito difícil mesmo, como está sendo, né? Não é fácil, né? Então eu pedi para ela, não seja candidato, porque vai ser muito complicado, vai ser muito difícil, né? Eu realmente não queria que ela estivesse passando por essa situação. Para mim, eu não queria que ela estivesse passando, e ela tivesse ouvido a nossa sugestão, né? E não estivesse passando por toda essa dificuldade, porque realmente eu previ para ela que ela ia ter essa dificuldade, né? Seja com o apoio da gente ou seja contra a gente, porque se ela estivesse do lado da gente também, a oposição vai fazer isso, porque política é política, né? De qualquer forma, ela ia passar ou que tivesse com a gente ou que não tivesse, né? Então, o que eu queria, essas colocações que eu queria falar, né? E dizer para a Jaguaretama que essa é a realidade atual agora, desse momento, é essa. Nós só temos um candidato a prefeito deferido. Há uma chapa, que é Marcos Cunha e Nair Pinheiro. Ok? Obrigado a todos e estamos aí. Obrigado. Muito bem. Vocês são suas considerações finais. Ronaldo, até é engraçado, porque... Você sentar mute. Poxa senhora. Quer ir pra aqui? Não, sabe por quê? É porque dá mute sem querer aqui, ó. Se apertar aqui, não pode apertar no meio, não. Aí ele dá mute. Ronaldo, é até engraçado, para não ser... para não dizer outra coisa, tanto se fala em comprar voto, né? Como até eu fiz um desabafo e fiz um BO hoje, eu acabo de escutar um áudio de uma pessoa querendo, de um sobrinho da candidata Luzia, querendo comprar a mãe do Pirão. Grave aí um áudio dizendo que você está comigo, que eu arrumo a sua casa. Ou seja, isso é muito triste, né? Eles acusam a gente de fazer uma coisa que eles estão fazendo, mas é bem característica deles mesmo, né? A mentira e fazer o que eles estão fazendo e jogar para cima da gente o que eles estão fazendo. E eu tô com um áudio aqui, não adianta dizer nem negar, porque realmente o áudio está aqui. Dona Zeni, diga aí que vocês estão com a gente, diga aí que vai votar na gente, que eu arrumo a sua casa. Então o áudio está aqui, realmente isso é muito ridículo, ainda bota nas páginas mentirosas dizendo que a gente está comprando voto. Mas realmente o áudio vazou, está aqui, né? É o primeiro que vaza. E isso é ridículo. Mas eu quero aqui agradecer a cada um de Jaguaretama que está com a gente até essa hora. A gente agradece, eu agradeço profundamente o carinho, o respeito de cada um jaguaretamense que tem por todos nós. Nós estamos realmente nessa batalha, nessa campanha, com muita humildade, pedindo voto de confiança para essa chapa que aqui está, Dr. Marcos Cunha e Nairton Pinheiro. A gente sabe que eles estão preparados para fazer ainda mais por Jaguaretama, com toda a humildade, com todo o respeito.
a todos vocês. Então, muito obrigada a vocês. Eu deixo aqui meu abraço. Pode contar sempre comigo. Estou à disposição de vocês. Estou à disposição de vocês sempre. E que Nossa Senhora da Conceição nos ilumine, que dê muita proteção até o final dessa campanha, que já está perto. E vamos todos juntos rumo à vitória. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Valeu, Conceição. Muito obrigado. Meu amigo Nairto Pinheiro, suas considerações finais. Ronaldo, minhas considerações finais é dar boa noite a todos os internautas jaguaretamenses, a todos que assistiram essa live, e eu quero dizer para vocês que a chapa é essa, Dr. Marcos Cunha e Nairto Pinheiro. A única, né? A única. Valeu, Nairto, muito obrigado. Não é a única, é a melhor. A melhor. É a única pela circunstância da lei, que realmente eles não tinham, não tinha capacidade, aí foi só comprovada a questão. Mas realmente a gente sabe que é o melhor para a Jaguaretama continuar avançando e fazendo por todos, não por uma classe ou pelo endereço ou pelo nascimento, e sim por todos de Jaguaretama. Muito bem. Meu querido Marcos Cunha, suas considerações finais para todos os nossos internautas jaguaretamenses. Bom, eu quero dizer, né, que o nosso trabalho continua, independente dessa decisão, independente da gente ser chapa única. Meu trabalho junto com o do Nairto, da Seição e o do Glairto nunca foi baseado em oposição, foi baseado no melhor para a população. Então é por isso que nós vamos continuar com a visita, é por isso que nós vamos continuar indo na casa a casa para entender como trabalhar melhor. Nosso único objetivo aqui é fazer o melhor para Jaguaretama. E independente dessa decisão, né, a gente já sabia que ia ganhar nas urnas, ganhamos agora na questão judicial, o que é muito ruim ao meu ponto de vista, porque precisa da democracia, é preciso de dois lados, mas não do jeito que estava sendo feito aqui, um lado com trabalho, um lado com proposta, um lado com verdade e outro lado com mentira, com enganação, com falsas promessas. Isso aí realmente não é democracia, isso é só tentar ludibriar, tentar chamar o povo de Jaguaretama de burro. Então, a justiça foi feita e o nosso trabalho vai continuar, o trabalho do Glairton Cunha vai continuar pelos próximos 4 anos, comigo e com o Nairto à frente, com eles assessorando e ajudando a gente, e eu tenho certeza que Jaguaretama vai continuar em boas mãos e continuar crescendo nesses 4 anos. E eu peço que isso não mude o afinco de vocês, a vontade de vocês com o time do 40. A gente ainda precisa mostrar força, porque nós temos essas parcerias e hoje depende disso. Então nós precisamos de números para chegar depois em Brasília, para chegar depois no governo estadual, governo federal, para pedir recursos, para pedir emendas e trazer isso. A gente precisa desse apoio da população. Então a gente peça que vocês continuem. Faltam poucos dias de campanha para a gente encerrar de vez essa temporada e continuar com Jaguaretama. Boa noite a todos, muito obrigado pela compreensão e fiquem com Deus. Muito bem, eu quero agradecer a todos vocês, prefeito Glairto Cunha, Conceição Bezerra, nossa primeira-dama, o candidato a vice-prefeito Nairto Pinheiro e o nosso candidato a prefeito Marcos Cunha. Agradecer a todos os internautas que estiveram conosco até agora, vocês deram um show aí nas redes sociais, só temos que agradecer a todos vocês e agradecer a nossa equipe, o Ricardo, a Fernando, o Kleber, o Calixto, agradecer toda essa equipe, o Dean, que proporcionou que a gente chegasse. A equipe é boa, viu? Não? A equipe é realmente boa. Um Projac aqui. É um Projac aqui, é verdade. Primeira live da gente, agradecer também aqui a minha mãe, meu pai, o Marcos estão aí. Marcos, Albotanha, os assessores, a minha namorada, né? A doutora Bárbara, que estão trabalhando aqui no município também, né, como médica. Agradecer a todos que estão aí, Fernanda, Kleber, Calixto, Ricardo Peixinho, não sei, o Dean. E o Ronaldo, né? O Ronaldo também. O Ronaldo também virou uma estrela. Virou uma estrela. Então nós queremos agradecer a todos vocês, que Deus nos abençoe, né? Que permita a gente voltar agora. Deus nos abençoe e a gente vai terminar aí com vocês aí, dando as mãos, que Jaguaretama cada vez mais. Tá bem encaminhado. Pega aí, Cleber. Cada vez mais.
tenha sucesso e que Deus abençoe Jaguaretama e todo o povo jaguaretamense. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima, se o Criador nos permitir. Grande abraço a todos. Rapaz, que lá. Todo mundo vai.